Graça e paz, todos aqui presentes, também você que nos acompanha via internet, que Deus possa aquecer o seu coração nesse tempinho frio. Dizem que frio é psicológico, né? É algo que está na sua cabeça, nos braços, nas pernas, todo o corpo. Mas que Deus possa falar ao seu coração com graça, com poder. Nós estamos trabalhando a série Força para Viver. E na primeira semana, pastor Edson, utilizando o texto de Efésios 6:10, falou a respeito de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Semana passada, o presbítero Paul, também o texto de Efésios, contudo, capítulo 1, verso 19, falando a respeito da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, segundo a eficácia da força do seu poder. E ele também utilizou em inglês, a versão inglesa que diz, according the working of his mighty power. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, com esse tema, força para viver. Eu vou ler na Nova Versão Internacional que diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Paulo é quem relata a respeito desse espinho, dessas revelações, o maior líder do cristianismo, o maior apóstolo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas. Paulo, que na sua juventude ele superava os jovens de sua idade, pois ele era extremamente zeloso das tradições de seus antepassados, tradição esta, tanto zelo que o fez perseguir aqueles da seita do caminho, ou seja, os cristãos. E ele, quando estava a caminho de Damasco, o Senhor Jesus aparece para Paulo e ele tem essa visão e ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai, o rosto em terra, e nesse tempo ele, fechado lhe são os olhos, fica cego por um tempo, e ele, lá em Damasco, na casa de Judas, esse personagem, Deus fala para Ananias, vá para a casa de Judas, lá você encontrará o meu servo. E Ananias vai, prega o evangelho a Paulo, Paulo ali as escamas dos olhos lhe caem, e ele se converte e começa ali mesmo já a iniciar o seu ministério em Damasco. Pouco tempo depois ele vai para a Arábia, ele fica 3 anos na Arábia, já conhecedor das leis, ele de repente vai para a Arábia, fica sozinho. A tradição diz que Paulo nesses 3 anos ficou meditando a fim de conhecer melhor a Jesus Cristo. E é interessante porque os discípulos andaram com Jesus 3 anos, Paulo fica na Arábia 3 anos e ali ele tem um encontro pessoal, buscando intimidade com Jesus Cristo, e depois ele não só prega Jesus, o Senhor, mas a Bíblia diz que ele começa a demonstrar Jesus Cristo também, além da sua pregação. E Paulo é aquele que tem grandes experiências com Deus, de intimidade, de ouvir a voz do Senhor, de receber do Senhor, do Espírito Santo, instrução. É aquele que planta igrejas, que ensina o Evangelho, que prega poderosamente, aquele que é açoitado no nome de Jesus, apedrejado, que realiza milagres no nome de Jesus. E de repente este mesmo Paulo que teve, segundo a sua própria experiência, revelações, a grandeza das revelações, arrebatado ao paraíso, ouviu coisas indizíveis. E o texto diz que, para que ele não se gloriasse, Deus envia a Paulo um espinho na carne. Paulo ele roga 3 vezes para que Deus tire esse espinho, e Deus não tira. Um enviado de Satanás, e nós não sabemos de fato o que seria esse espinho na carne de Paulo. Algumas traduções, alguns dizem que uma doença, outros dizem que a perseguição, outros dizem que tentação, mas a Bíblia não relata o que seria este espinho. O que a Bíblia relata é que traz angústia,
para Paulo e o torna humilde diante de tantas revelações, de tanta grandeza das experiências que ele teve em Deus. E de fato, muitas vezes em nossa vida também, Deus vai permitir situações complicadas, complexas, adversas, a fim de que nós entendamos a nossa limitação, a nossa finidade, que somos humanos e dependemos de um Deus poderoso para nós. Espinho na carne não é só sogra, não é o seu chefe, não é o seu vizinho e não é o seu marido também. Espinho da carne são situações adversas que vêm no nosso viver a fim de moldar em você a pessoa de Jesus Cristo, te aperfeiçoar a imagem do seu Criador. E a primeira verdade é que diante da crise, você pode viver satisfeito pela graça. O texto, no verso 9, diz: a minha graça é suficiente para você, Paulo. A minha graça é suficiente para você, Rafael. Para você, Maria. A minha graça é suficiente. Em um mundo tão insatisfeito, porque à medida que cresce a indústria do entretenimento, parece que cada vez mais o ser humano se torna insatisfeito e infeliz. Nós temos as redes sociais, temos a internet, a Netflix, os smartphones, os games, o acesso a todo mundo, tudo tão rápido e fácil. Contudo, o ser humano não consegue resolver os problemas mais profundos da sua alma. A infelicidade permeia o ser humano. Quando éramos menores ou crianças, nós brincávamos na rua, qualquer coisa nos satisfazia, não tínhamos acesso a tantas coisas, mas era muito frustrante quando nós tínhamos que entrar para casa, a mãe gritava, chamando, tem que tomar banho, tem que dormir. Hoje é o contrário, os pais estão falando: filho, sai para a rua um pouco para brincar. Nós ocupamos a nossa mente e muitas vezes estamos vivendo uma vida insatisfeita diante de tantos recursos. A nossa mente está acostumada o tempo todo com entretenimento e nós não sabemos ser satisfeitos nas coisas mais simples da vida. Cristo precisa ser para nós satisfação. Alguém disse que a maior causa da infelicidade é a busca pela felicidade. A pessoa busca incessantemente e não encontra a felicidade. Rolling Stones, a banda famosa que ainda até hoje está tocando uma das músicas mais famosas, diz: I can get no satisfaction, não consigo encontrar satisfação. Eu tenho tudo, acesso a tudo, todas as mulheres, todos os carros, todos os bens, todo o luxo, toda a popularidade, toda a fama, mas eles estão clamando e expressando: eu não consigo encontrar satisfação. Uma música de um grupo de rock de polícia antigo que dizia: um vazio em minha vida. Há um vazio. Há um vazio na sociedade, há um vazio, e nós precisamos entender sim que a graça é suficiente para nós, e a graça precisa ser suficiente para a minha vida. Ainda que eu não tenha nada, ainda que não haja nenhum entretenimento, ainda que não tenha grandes viagens, grandes posses, grandes conquistas, grande reconhecimento, a graça para mim, para você, tem que ser suficiente. Tito 2, verso 11 diz assim, que a graça de Deus se manifestou. Ela não vai se manifestar, ela já se manifestou. Salvador de todos os homens, na pessoa de Jesus Cristo, que veio por nós, que veio para nós. Graça é o dom gratuito, o favor merecido de Deus para as nossas vidas. É olhar para o alto e falar: obrigado, Senhor, pela sua graça que me alcançou, a graça que foi derramada sobre a minha vida, a graça que me satisfaz e é suficiente. O Deus que oferece o seu Filho, que vem ao mundo, desce, o Deus na forma humana, Ele encarna, vive como nós vivemos, Ele derrama sangue precioso para perdoar os nossos pecados, morrer a nossa morte, ressuscita a fim de nos justificar, nos dá o seu Espírito, nos dá a salvação, a paz, a vida eterna, o poder, a alegria, a plenitude da sua alegria. E você está insatisfeito? O que mais você precisa? Não é suficiente? E às vezes vivemos ingratos, murmurando. Se está frio, está ruim. Se está quente demais, também está ruim. E eu, almejando tantas coisas do futuro, esqueço de viver as coisas do presente e valorizar aquilo que Deus me deu hoje. Olhar para aquilo que são presenças, não nas ausências. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que não tenho, aquilo que não consegui. Se eu fosse, se eu tivesse. Mas eu preciso olhar para aquilo que Deus me deu hoje e agradecer. Obrigado, Senhor. Os cristãos dos primeiros séculos, eles entendiam que entregar-se a Cristo não era somente viver intensamente para Cristo, mas eles tinham que estar dispostos até a morrer, se necessário, por Cristo.
E eu gostaria no século III, destacar a história de Perpétua, uma jovem que por não adorar o imperador, ela foi presa. O pai dela disse: tenha misericórdia dos cabelos brancos do seu pai, renuncie o seu Deus. E ela, com um bebezinho pequeno, ficou emocionada por poder ficar na prisão com seu pequeno bebê. E ela tinha um diário onde ela escrevia, que diz: fomos condenados às feras e voltamos à prisão cheios de ânimo. E um companheiro terminou o relato dizendo: chegado o dia de sua vitória, eles caminharam jubilosamente da prisão para o anfiteatro, como se estivessem indo para o céu. Pessoas que tinham Deus como a sua satisfação. Cristo é suficiente para mim. De que adianta viver neste mundo, correndo atrás de tantas coisas, e chegar ao fim e saber que não valeu a pena? Deus tem que ser tudo para nós, não importa ser tudo neste mundo, mas que Cristo seja tudo em nós. A graça, ela me ensina a viver. Paulo, preso, nos dá um conselho. Ele estava preso. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Se tudo vai bem, eu aprendi a viver contente. Contente é satisfeito em toda e qualquer situação. Quando tudo está mal, viver contente. Quantas vezes você já ouviu a frase: eu era feliz e não sabia? Eu já ouvi algumas vezes. Talvez você disse: poxa, eu era tão feliz. Pode ser que você é feliz hoje e não sabe. Quando você começa a olhar para aquilo que Deus te deu. Ah, mas eu queria ter como o dele. Valoriza o fusquinha que Deus te deu. Deixa ele limpinho, cheiroso. E se diverte com ele. Ah, Deus me deu uma bicicleta. Se divirta com sua bicicleta. Agradeça a Deus. Ah, Deus me deu sapatos. Que bom que Deus te deu sapatos. Deus me deu pernas para eu andar. A filha de Vieira Monteiro, presidente do Santander, morreu por conta do Covid. Ele morreu. E ela disse: somos uma família milionária, mas meu pai morreu sozinho e sufocado. À procura de algo que é grátis: o ar, o dinheiro ficou em casa. Para de correr atrás das coisas, esquecer as coisas do futuro, esquecer o hoje. Viva o hoje intensamente. Nós vivemos um pouquinho nesse tempo de Covid. Tantas vidas têm sido sacudidas e fragilizadas, e nós temos aprendido sim algumas lições. Eu passei por isso, minha esposa passou, minha mãe passou. Minha mãe entrou num estado muito crítico, e eu agradeço as pessoas que estiveram orando, o pessoal da intercessão, entre outras pessoas. E muito crítico, não sabíamos o que iria acontecer, fomos no limite do limite. E diante de tudo isso, começamos a valorizar mais as coisas. Eu que ligava para minha mãe uma vez ou duas por semana, ligo todos os dias agora. Porque nós corremos atrás de tantas coisas. E peraí, preciso olhar para as pessoas que Deus colocou na minha vida. E diante do momento frágil que vivemos, a Eloá também ficou fragilizadinha, chorava muito por conta de ficar confinado numa casa, não dávamos tanta atenção, porque não conseguíamos. E quando eu saí do período de quarentena, eu falei: espera um pouquinho, hoje, essa noite vai ser da Eloá. Eu vou pegar a Eloá, 2 anos e meio, eu vou no shopping lá com ela, isso em Londrina, fomos no shopping só para ela. Ela vai brincar, vai se divertir, vamos no parque, vamos tomar sorvete, e foi o dia dela. Deixei ela brincar, correr, e eu fiquei feliz em vê-la feliz. No dia seguinte era outra criança. E o que aconteceu? Depois que tudo passou, voltei para Dourados. Quinta, minha folga, meu dia de descanso. À noite, minha esposa chegou do trabalho com a Eloá da escolinha. Falei: olha, você fica aí, você lê um livro, faz as suas coisas, não me enche o saco. Não, brincadeira, essa parte eu não falei não. Mas eu vou pegar a Eloá e eu vou para o shopping com a Eloá, para me divertir com ela, para brincar com ela. E nós precisamos da crise para valorizar, para entender que nós podemos fazer mais. Pode ser que você se dedique tanto à família, está perdendo a tua família por tanto lutar por ela. Esquecendo de viver os dias de hoje, pensando no amanhã.
esquecendo de curtir os seus filhos, a sua família, Deus, a igreja de Deus, os irmãos em Cristo. O poder servir, não espere você ficar velho, quando eu for mais velho eu vou servir, não hoje. Hoje é tempo de fazer diferença. Aprenda a ser feliz com o que você tem hoje, seja grato pelo ar que você respira. Aperfeiçoado, a segunda verdade de Deus é que você pode ser aperfeiçoado na fraqueza. O texto diz no verso 9, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com a sua diversidade. Quando você recebe Jesus, você se inscreve na escola do tratamento de Deus. E enquanto no mundo é inevitável que você passará por tribulações, por angústias, por aflições, por perdas, por luto. E você, de repente, um dia resolve fazer uma oração, Deus, eu vou orar para que não haja mais sobre a minha vida nenhuma angústia e tribulação. Sabe o que vai acontecer com você se Deus responder? Você vai morrer. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é que Deus é com você, Deus é em você. A força vem dele, a força para viver, na tribulação, na angústia, na fraqueza, na dor, no luto. Viva o luto. Passe pelo luto, não tente ser forte no momento de luto, não tenta mostrar força no momento de luto. Você tem que viver o luto. Quanto mais você se permite sofrer, mais cedo você é curado. Viva intensamente cada momento. Mas eu te digo uma coisa, vai passar. Olha para a pessoa do seu lado, diz assim, vai passar. O inverno vai passar, o frio vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 2 Coríntios 4, Paulo diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você quer Jesus revelado em você? Tem que passar pelo morrer de Cristo, e a vida de Cristo é revelada. Se eu não passar pela morte, eu não experimento ressurreição. Deus, Ele nos vê como uma pedra bruta, que precisa ser lapidada, tratada, e machuca. O lapidar de Deus machuca, dói, fere, mas depois essa pedra bruta se torna uma escultura valiosa, pelo seu possuidor. E eu preciso ter uma reação adequada. Certa vez um jovem, ele queria ser missionário na África, e ele falou com o pastor dele, o pastor marcou, ok, quero conversar com você a respeito dessa missão. Você quer ser missionário na África? Quero. Marcou com esse jovem, 5 da manhã, só posso te atender esse horário, 5 da manhã. O jovem estava lá 5 da manhã, pontualmente, esperando, no frio. O pastor não chegou, 5h30, 6, 6h30, 7 horas o pastor chegou, sorridente, feliz, tudo bem, vamos entrar, senta. O jovem não demonstrou nenhuma reação de raiva, de ódio, rancor pelo atraso, estava pronto para a conversa. O pastor disse, você está pronto para a missão, pode ir para a África, seu caráter tem sido tratado por Deus, porque se você foi paciente com o meu atraso, muito mais paciência você vai ter que exercer lá na missão, com muitas coisas que vão lhe acontecer. E Deus, Ele quer tratar a gente, e às vezes a aflição é para tratar o nosso temperamento, nosso caráter, nossa personalidade. Alguém disse que em tempos de crise, alguns choram, outros fabricam lenços. Você pode treinar suas ações, mas são as suas reações que revelam quem você é. Stephen Covey, ele diz, 10% do que acontece em sua vida são os fatos dela, os outros 90% é como você reage ao que acontece na vida. Quando surge uma situação adversa, o que você faz? Foge? Culpa os outros? Abandona tudo? Amaldiçoa? O que a Bíblia diz a respeito de nossas reações? O que Paulo diz? Lá em Romanos, nós gloriamos nas tribulações. O que Pedro diz na sua carta?
exultem ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O que Tiago diz na sua carta: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que o autor aos Hebreus diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. O que Salomão diz em Provérbios: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Olha que versículo lindo. Os açoites limpam as profundezas do ser. E o que Jó diz acerca da tribulação: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, sim, se alegrar a saber que Deus está nos moldando, nos aperfeiçoando, formando em nós Cristo. E a terceira verdade é que Deus te permite passar por provas para que você seja fortalecido no poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9 diz: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, para não depender dos meus próprios recursos. Nossa tendência muitas vezes é que nós, quando conquistamos alguma coisa, uma posição, um reconhecimento, uma influência, os olhos começam a ficar altivos, nariz empinado, trato as pessoas com desprezo, eu me sinto superior. É a tendência natural do ser humano, temos que lutar contra isso. Mas Deus, Ele rejeita o soberbo, Ele dá graça aos humildes. Os humildes serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. E nós temos que entender que por mais que tenhamos talentos, conquistas, capacidades e habilidades, nós temos que não depender desses talentos, do talento natural, mas é depender do poder de Cristo, o poder que nos foi dado. Aquela mesma virtude que aquela mulher com fluxo de sangue, ao relar em Jesus, ao tocar em Jesus, Jesus diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, poder, dunamis no grego. E este dunamis que saiu de Jesus para levantar aquela mulher e curá-la, é o mesmo dunamis à nossa disposição. O próprio Jesus diz: vocês vão receber poder, dunamis, ao descer sobre vós o que é o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então nós temos o dunamis de Deus, o poder, a virtude, aquela mesma virtude que curou aquela mulher, está em nós, não para eu me exaltar, me gloriar, mas para levantar as pessoas, para curar as pessoas, para trazer liberdade às pessoas, trazer alívio a quem precisa de alívio, para eu depender desse poder e viver neste poder. E a fraqueza, ela vem para aperfeiçoar este poder em nós. Você aperfeiçoa esse poder à medida que você o busca, se alimenta da sua palavra, da oração, do teu contato com Deus. Mas você precisa saber que esse poder, esse tesouro, está onde? Em vasos de barro. Para que você saiba que a grandeza do poder vem dele. Para que se manifeste o poder do vaso de barro, tem que quebrar o vaso. Quebrar o vaso. E as situações que podem estar te quebrando hoje, não desista, não reclame, não murmure, não culpe os outros, deixa Deus trabalhar. Certo pastor uma vez me disse que às vezes nós queremos ajudar as pessoas que estão sofrendo por alguma situação e nós atrapalhamos Deus de agir. Às vezes Deus está agindo, moldando, formando, deixa Deus trabalhar. Deus nos dá o poder. Paulo diz assim: eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A força de Deus, é nela que nós devemos agir, atuar, viver o cotidiano, vencer as tentações. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não vai. Se Deus moldar você, você não vai morrer como você nasceu. É controlar os seus pensamentos por esse poder, a sua língua por esse poder, os seus impulsos por este poder. George Washington, o primeiro presidente na história dos Estados Unidos da América, dizia: é impossível governar direito o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Precisamos de poder para o cotidiano, precisamos viver na dependência e na força do Senhor e dizer como o salmista declarou certa vez: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E para concluir,
Força para viver, que consiste em saber que a graça de Deus é mais que suficiente para você. Força para viver é entender que as fraquezas vêm não para te destruir, mas para te aperfeiçoar. Força para viver consiste em viver na dependência de Cristo, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ficar em pé, cantar essa canção. Somos mais que vencedores, Pai. Pai, diante de lutas, tribulações, aflições, do luto, da dor, da perda, da enfermidade, da crise, nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Queremos exaltar e declarar que a nossa vida pertence a Ti. Ajuda-nos, Pai, a reagir diante da adversidade, para que não percamos o tesouro que o Senhor tem para nós reservado, Pai. Molda o nosso caráter, a nossa personalidade em Ti. Vem com a Tua cura nesta noite, Pai. Sobre esses aqui presentes, aqueles pela internet, no nome de Jesus, declaramos cura, alívio, no nome de Jesus, a Tua mão estendida, a manifestação da Sua presença, Pai, naqueles que estão vivendo na adversidade, Senhor. Nós queremos declarar que a nossa força vem do Senhor, Pai, e tudo podemos no Senhor, que nos fortalece. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.